Shalom, paz e prosperidade. Vamos dar continuidade a este módulo de Lashon Hara, que é o pecado da maledicência. E, obviamente, esse é um tema muito amplo, é um tema, às vezes, em alguns pontos, complexo, mas, independente se complexo ou não, ele é extremamente prático. Em que sentido? Se você praticar Lashon Hara, você terá muitos malefícios, mas se você praticar o inverso de Lashon Hara, que poderíamos chamar de Lashon Tov ou Shimirat Halashon, que é um princípio de você guardar a língua e de você falar apenas coisas boas. E para esta aula eu quero te convidar a abrir no livro de Salmos. Abra aí, livro de Salmos, número 34, Salmo 34, versos 12, 13 e 14. Vamos lá. O texto bíblico diz assim, Salmo 34, 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, essa é uma pergunta muito óbvia, né? Todo mundo deseja a vida, todo mundo quer largos dias, todo mundo quer ver o bem, né? De modo geral, a sua própria maneira, mas todo mundo quer ver o bem. E aí ele nos dá a receita, ele diz, guarda a tua língua do mal, guarda a tua língua do mal. Você deseja ver a vida, você quer experimentar daquilo que Deus tem para você nesta vida, você quer ter largos dias, você quer experimentar o bem, você quer ver o bem, guarda a tua língua. Olha isso, guarda a tua língua. E guardar a língua, como eu disse, é um dos princípios judaicos, que é chamado de Shimirat Halashon. É esse princípio de guardar a língua, sabe? De se manter calado quando necessário. E quando falar coisas boas. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então, esse é um texto que também, quando nós estudamos Lashon Hara, é um texto muito aplicável. Por quê? Porque ele faz uma pergunta e o texto dá a resposta. Você quer ver o bem? Você quer viver largos dias sobre a terra? Olha que interessante. Viver largos dias sobre a terra significa que quando você não guarda a sua língua, significa que quando você não pratica Shimirat Halashon, você pode encurtar os seus dias na terra. Lembra também quando o apóstolo Paulo em Efésios vai falar sobre o primeiro mandamento que tem promessa, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na sua vida, se prolongue os dias da sua vida na terra? Então, você pode prolongar os seus dias na terra, como também você pode encurtar. Então, honrar pai e mãe, você prolonga esses dias. E guardar a língua do mal e os teus lábios de falar o engano, também você prolonga os dias na terra. Então, é muito simples. A complexidade está em aplicar. Por quê? Porque se você, por exemplo, habita no meio de pessoas que só falam Lashon Hara, sabe, pessoas que só querem falar mal dos outros, pessoas que só falam abobrinha, pessoas que não edificam em nada, obviamente, você vai acabar se tornando uma pessoa que pratica Lashon Hara. É dito e conhecido dentro da neurociência que nós somos resultados das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então você poderia fazer uma aplicação como essa do mundo espiritual, né? Então, se você é resultado das 5 pessoas que você mais convive, seja resultado de 5 pessoas espirituais. Como assim? E não estou dizendo pessoas que oram, que jejuam, nada disso. Estou falando do Pai, do Filho, do Espírito e de pelo menos 2 anjos que caminham com você. Exatamente.
Existem anjos que caminham com você desde quando você foi concebido no ventre de sua mãe, mas essa aula de angelologia já é outra matéria, outra aula, não vamos falar disso aqui agora. Mas é possível que você prolongue os dias da sua vida caso você guarde a sua língua, você evite praticar Lashon Hará. Vamos entender algumas coisas poderosas acerca de Lashon Hará aqui. No Salmo 35, o texto diz assim, Salmo 35, versos 11 e 12. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Na prática, como que isso acontece? Suponhamos que você está numa roda de pessoas que praticam Lashon Hará. E aí, essas pessoas começam a falar mal do fulano. E aí começaram, você viu fulano? Ele tem uma atitude assim, 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 assado. Aí o outro fala assim, é verdade. Meu, fulano, pelo amor de Deus, acho que aquele cara não presta. Você tá no meio, e aí você tem aquele sentimento de rejeição, você já tem alguns problemas emocionais ainda não resolvidos na sua alma. Então você quer fazer de tudo para ser aceito naquela roda. Você começa a fazer coisas para ser bem quisto naquele meio, naquele movimento. E aí você nem conhece o fulano, você começa a falar mal dele também. Pois é, eu vi ele uma, duas vezes, mas eu já logo não fui com a cara dele, porque... E aí você começa a falar. Falar. Só que o fulano está sentado à mesa com a sua família. Ele está com a família dele, está, sei lá, numa celebração de Shabat, numa festa de aniversário, e aí ele se vê espiritualmente preso, a vida dele começa a amarrar, a vida dele começa a virar um emaranhado, a vida dele começa a virar uma ziquezira, tudo por quê? Porque pessoas depuseram coisas contra ele, das quais ele nem sabia. Então deixa eu te falar, quando você pratica Lashon Hará, você amarra a alma da pessoa. Olha que o salmista diz, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Quando você pratica Lashon Hará, você rouba a alma da pessoa da qual você está falando mal. Como assim? Exatamente. Você começa a aprisionar essa pessoa. Você começa a amarrar a vida dessa pessoa. Você começa a roubar a alma dessa pessoa. É como aquele filho que ora uma vez para o pai sair da bebida, mas ele fala 10 vezes que o pai dele não presta, é um beberrão e é um alcoólatra que não vai dar em nada. Então ele fala uma vez, Deus, livra meu pai da bebida, mas ele fala 10 vezes, meu pai não presta, cara, meu pai agride minha mãe, meu pai não tem jeito, meu pai... Lashon Hará. Como é que você quer que o teu pai, teu tio, teu parente seja liberto da bebida se você, com as suas palavras, aprisiona esse parente, essa pessoa? Então, Lashon Hará é que, na verdade, eu vou ser bem sincero com você. Na verdade, primeiro que não é um assunto muito falado nas nossas igrejas. Segundo, que quando falado, as pessoas não levam muito a sério. Terceiro, você convive com pessoas que estão sofrendo, que são vítimas de Lashon Hará, mas você não associa essas questões com o Lashon Hará praticado nas rodas, nessas rodas alheias. Você sabe que se assentar na roda de escarnecedor não tem a ver só com escarnecer na questão porque durante muito tempo a gente aprendeu que roda de escarnecedores é você ficar numa roda num bar, num boteco e tal. Não. Sabe que roda de escarnecedor é quando você está numa roda em que pessoas estão falando só coisas da carne e nada glorifica o nome do Eterno. Pode até ser uma roda de cristãos, pode até ser uma roda que você sai depois de um culto, mas só fala coisas da carne, celebrando as questões da carne, e Cristo não é glorificado nessa roda. É uma roda de escarnecedor, em que a carne é enaltecida, é exaltada. Aquele tipo de roda
que um começa a falar de si mesmo, exaltar a si mesmo. Sabe quando diz assim, quando eu preguei e tal, né? Geralmente nos meios pentecostais tem muito, virou tudo. Rapaz, quando eu mandei aquela mensagem, virou. Aí o outro, rapaz, é que você não viu, quando eu preguei a mensagem e tal, rapaz, só foi eu falar a frase, aí virou tudo, virou. Aí, entendeu? Todo mundo ali querendo falar que virou. E Cristo? Cadê Cristo? Cadê o arrependimento? Cadê a mudança de mentalidade? Lembrando que arrepender-se, a palavra grega é metanoia. Metanoia é mudança de rota. Cadê a mudança de mentalidade? Cadê o arrependimento? Então, Lashon Hará vai muito além. Como eu disse na aula introdutória, Lashon Hará vai muito além do que fofoca. Vai muito além. Lashon Hará, sendo como um conceito de fofoca, é o raso do raso do raso. É muito além. Então, preste atenção. Quer ver o bem? Quer viver largos dias na terra? Então guarda a tua língua. Pratique Shemirat Halashon. Guarda a tua língua. Para de ficar falando mal dos outros. Porque assim, quanto mais você fala mal de alguém, quanto mais você quer depreciar uma pessoa, diminuindo ela, você só está expondo o buraco na sua alma. Você está apenas expondo a extrema necessidade sua de ser aceito. Você não precisa disso. Apenas seja você. Eu costumo dizer, nós nascemos originais e queremos morrer uma cópia. Por quê? Tanta gente querer ser o outro, é o dom do outro, que é a vida do outro. Às vezes você vê uma ministração, você fala, Deus, como eu queria ter esse dom. Deus, como eu queria ser usado daquele jeito. Deus, como eu queria... Não. Seja usado à sua maneira. Por que você não fala para Deus? Deus, potencialize o dom que já está em mim. Senhor, eu quero fluir no dom que o Senhor me deu. Eu quero fluir naquilo que eu verdadeiramente sou. Então, quer sempre o do outro, quer focar o do outro. Você nasceu original e quer morrer uma cópia. Então, guarda a tua língua e fale bem. Olha que interessante. Me lembro de uma situação em Israel. Eu estava almoçando. Eu estava almoçando num lugar e, cara, foi muito forte. E ali conversando com uma pessoa, era bem recente, eu estava bem recente quando morei em Israel. Então, eu estava ali, acho que no primeiro mês, no segundo, no máximo. Estava, enfim, no restaurante conversando com alguém. Aí, nesse restaurante, os homens são de um lado, e as mulheres, elas ficam num outro lado. E aí parece que uma mulher foi falar mal de uma outra mulher que estava ali naquele ambiente. Uma senhora, nunca me esqueço, baixinha, ela bateu na mesa. Quando ela bateu na mesa, ela levantou e gritou assim, Lashon Hará! Bateu e disse, Lashon Hará! Aí todo mundo parou e olhou. E aí foi um griteiro, Lashon Hará, Lashon Hará. Como assim? Existe alguém no nosso meio que foi capaz de falar mal de uma outra pessoa enquanto ela não podia se defender. Olha o nível que os judeus levam esse assunto a sério. Olha o nível. E na época, imagina, lá sabia naquele momento que era Lashon Hará e gritou e ela começou a falar para aquela senhora, para uma outra mulher, né? A senhora falando para outra mulher que aquilo não se devia fazer, que ela tinha que ter vergonha na cara e começou tá. Ela pegou e foi embora, saiu do ambiente. E eu me senti assim, meu Deus, que climão tal. Aí a galera voltou a comer e tal. Depois, obviamente, eu fui perguntar e questionar. E foi aí que eles começaram a me ensinar sobre Lashon Hará. E fui também
estudar na aula introdutória. Se eu não me engano, até contei que foi uma das primeiras aulas que eu tive quando eu tive uma aula lá na Yeshiva, na Isha Torá, que foi sobre Lashon Hará. E houve uma outra situação. Eu tô te explicando assim para você entender o quão sério é essa parada de Lashon Hará. Os judeus levam isso muito a sério, não é brincadeira. Eu estava na escola e na Ulpan, que é uma instituição onde eu estudei hebraico moderno. Beleza, aí chegou uma moça lá e começou a causar uma situação na sala, porque como ela era ortodoxa, então, por exemplo, as carteiras você sentava em 2 e só tinha uma cadeira disponível, só que quem estava sentado naquela cadeira, naquela carteira, era um homem e uma mulher ortodoxa, moça, solteira, não poderia sentar do lado de um homem. E ela causou ali uma situação muito constrangedora. Teve que mudar vários lugares, enfim, até que ela sentou do lado de uma outra mulher. E eu, olhando aquilo, né, imagina, que bafão, né, tá doido, mó situação, pra que tudo isso? Acabou a aula, aí eu voltando pra casa com uma pessoa, eu falei assim, ó, meu, que foi aquilo? Por que que... Aí eu falei o nome da pessoa, causou tudo aquilo. Aí quem estava comigo fez assim, ó, não é problema meu e também não é problema teu. Aí eu, peraí, eu só tô dizendo, ela, não é problema meu, se ela chorrará. Aí eu, eita. Falei, vapo, que doideira. E aí eu fiz a caminhada, né, embora caminhando, calado, sem falar nada, ficou mó climão. Aí depois, assim, no meio da jornada, na trajetória para ir para casa, levava uns minutos da escola até em casa. O que começou a acontecer? Ela começou a conversar normal comigo. Eu falei, meu Deus, me deu mó fumão e agora tá falando normal. Mas depois, né, estudando, eu fui aprendendo que, de fato, se você estiver diante de um judeu e ele for de fato um judeu religioso, ortodoxo ou não, porém religioso, ao falar Lashon Hará, ao cometer o pecado de maledicência diante dele, tenha certeza, você será duramente repreendido. Mas sabe, é o que deveríamos fazer na igreja. Lembrando que nós fomos enxertados a Israel. E no que diz respeito a princípios que estão baseados nas Escrituras, deveríamos sim levar muito mais a sério. Então, não pratique Lashon Hará e evite toda e qualquer roda de escarnecedor para que, de fato, você possa viver o que diz aqui no Salmo. Você vai ver a vida, largos dias e vai ver o bem. Procura a paz e segue-a. Shalom.